Eu até entendo isso, mas pra gente olhando de fora, assim, é meio estranho. Pô, vai o Emerson Royal, acabou de chegar, Acabou cara. de chegar, exatamente. São o quê? 3 jogos do Emerson Royal até agora? Acho que até, 4, 5, mas é muito pouco. Pelo amor de Deus. Mas E acho como que a titular, expectativa menos ainda, né? mas acho que a expectativa era maior, né? É muito atrelado ao financeiro, né? Claro, Cara, investimento ontem, por alto. exemplo, o Saúl nem saiu do banco. Pois é. E o Carrascal estreou ontem, né? Então. Mas aí você exatamente. puxa por contexto, por exemplo, o Samulino que vem jogando. O Samulino tá entregando bastante. Tamo liso, né? Porra, que liso, pelo Joga amor de muita Deus. coisa. Traz pro comparativo Ontem até fica achei ruim pro abaixo. Emerson Royal. Tudo bem, nada a ver a posição de cada um. Mas o Samulino tá entregando. E Já o chegou Emerson atropelando, né? chegou atropelando. Talvez seja essa a expectativa do Mas torcedor acho do até Flamengo. que a expectativa em relação ao que o Wesley entregava. O Wesley deixa Sim. o Flamengo como um lateral direito titular da seleção brasileira. E o Emerson Royal não se aproxima, pelo menos nas últimas 2, 3 temporadas na Europa, de ser lembrado a seleção brasileira numa posição carente. Mas a questão é um lateral que já jogou algumas vezes na seleção brasileira, é um lateral que já passou por Milan, já passou por Barcelona, já passou por... Chega Tottenham, com... Então, mas deixa todos esses clubes mal. Ele deixa o Milan muito criticado. Ele sai do Tottenham com música então a de torcida tá torcedor. certa. Não tô falando que tá certo. Mas assim, foi um jogador É que que, nem todo desde mundo vai ser o Samulino, nem todo mundo É. vai ser o Jorginho, Exatamente. que vai chegar arrebentando. o impacto imediato. Tanto que, por exemplo, a gente projetava a questão do Saúl como um jogador que não seria protagonista do Flamengo. Seria um jogador a ajudar, a agregar, mas não seria protagonista. E quando todas as suas contratações são de jogadores que saem da Europa e retornam ou vêm jogar no Brasil pela primeira vez, a expectativa é praticamente A a régua mesma para todo aumenta, mundo. né? A régua é a mesma para todo mundo. E se o cara não entrega, o que é natural, né? O caso do Saúl também. mas O essa- Saúl então, o Saúl era a reserva situação- no Sevilha que brigava contra o rebaixamento em La Liga, Porque né? até a gente fez o vídeo do Saúl aqui, né? Que não vai ser o Gerson, Exato. né? E daí a expectativa é o quê? Vem o Saúl pro lugar do Gerson. Mas Exatamente. ele não vai entregar a mesma coisa que o Gerson. Talvez ele entregue coisas diferentes. Talvez ele entregue mais. Talvez ele entregue menos. Assim como o Emerson Royal. Não vai ser o Wesley. Não é a Exato. mesma característica, são Só que jogadores você diferentes. entende Nem todo vem mundo com que vem da custo Europa- muito Claro alto. que vem. E essa cobrança, que é a mesma coisa que a gente fala, é um pouco diferente em Mas questão de onde o valores. Flamengo se Que coloca a gente, hoje. que É, a gente fala do Vitor Roque no Palmeiras, que a cobrança é proporcional ao valor que ele veio. Você pega o Emerson Royal, não deve ser barato. O Saúl, eu tinha visto esses dias, é bem caro. Então, é proporcional ao que você... Enfim, eu entendo que eu não acho certo também, que é um imediatismo. São 3, 4, 5 jogos, mas é proporcional ao que você tá... A expectativa é Claro. proporcional ao que você ganha. Não, e é natural, mas eu acho que existe esse erro de leitura, assim, de esperar o cara veio da Europa, o cara vai deitar no Brasil. Nem sempre é o caso. E o caso do Emerson Royal provavelmente não será. Assim como não será o do Saúl, assim como não será o do Carrascal. Assim como será o do Samulino. Exato. E daí é um comentário que eu queria fazer Exato. sobre o Samulino. Decisão acertadíssima dele vir pro Flamengo. Também acho. Que agora ele vai se colocar no radar da seleção brasileira. Agora ele vai ganhar Ele visibilidade. sempre foi ventilado, mas assim, até como lateral, muitas vezes falavam, o Samulino, lateral esquerdo pra seleção, não sei o quê, e, né? É um jogador muito mais ofensivo. No Flamengo, ele se colocou no radar, até hoje teve uma... Eu vi na internet um burburinho sobre isso, quem que... O Ancelotti tava no estádio. Não, mas eu digo... também, mas eu digo, acho que era o Juca Kfouri. Alguma coisa dele falando de Samulino e Neymar. Eu sei que repercutiu. Mas vamos pensar, Porque pra de ele é verdade. bom, né? Porque assim, ele não tem um histórico no Você vai futebol criar essa brasileiro. polêmica aqui também. O torcedor não conhece ele, né? O torcedor não conhece. Agora ele tá tendo visibilidade, né? E é engraçado a gente falar isso porque ele tava no Atlético de Madrid, né, cara? Pois é. Ele tinha visibilidade mundial, né? Mas ele no Atlético de Madrid não... Não, mas o Flamengo é uma vitrine maior. Pro futebol... Claro, pra não, aqui, não com em nível certeza. competitivo, né? Lógico, o nível competitivo de La Liga, de jogar uma Champions League na Espanha é muito maior. Mas assim, vitrine... A nível mundial, vitrine Atlético de por Madrid. vitrine. A nível brasileiro, Não Flamengo, acho. né? Nível mundial, o Flamengo é uma vitrine maior. Não é. O Flamengo deve ser mais assistido. Não é. O Flamengo deve ser mais Olha as repercutido competições que o Atlético de mundialmente. Madrid joga, Vitinho. Tudo Mas bem, o Atlético- beleza, mas o Flamengo é o Flamengo. O Samulino no Olha o Atlético tamanho de da Madrid... torcida do Flamengo. Tudo bem, é que o Samulino também não tinha um protagonismo no Atlético de Madrid. Não é. Mas, pô, você pega o Não é Julián todo. Alves, o Griezmann no Atlético de Madrid, vai dizer que o Flamengo tem um jogador mais conhecido mundialmente que um dos dois? Não Nenhum. não Mas que digo seja assim, mais conhecido, A nível mas acho popular que... brasileiro, que é o que importa, no Atlético de Madrid ele não tinha conhecimento nenhum do futebol brasileiro. Claro, a então, pra repercussão ele é é maior. importante essa visibilidade. E assim, a gente fala de seleção brasileira, né? No caso do Samulino. Só que na posição que ele tá jogando, né, que é ser esse ponta esquerda, ele vai jogar onde Não na tem seleção como. brasileira? Não, Como é que ele vai assim, jogar? Acho que é a posição que ele tem que jogar. Ele é o tipo de jogador que eu não consigo ver em outra posição. Acho que tem que jogar aberto pela esquerda ali. Dificilmente vai jogar aberto pela direita, por exemplo. Não, também acho que não. Mas assim, se você pensar no Samulino como um cara a dar passos atrás e ser um ala esquerda, ok. Pode ser que tenha espaço na seleção brasileira que tem Agora, uma como ponta, posição não tem. carência, uma posição
muito carente nesse momento, né? Pô, jogou o Abner recentemente. O Wendel, quando estava no Porto, foi titular de uma Copa América. Assim, você tem uma carência enorme, como esse lateral esquerdo, como esse jogador para fazer o corredor da esquerda, defensivamente falando. Na ponta esquerda você tem Vinícius, tem Rodrigo que falou que quer jogar por ali. Enfim, você tem muitos, Martinelli. Pô, você tem exemplos a rodo, né, de pontas que o Brasil tem. O Samulino poderia ser mais um. E da maneira com que ele tá jogando no Flamengo, ele disputa com esses caras. Com o Vinícius, com o Rodrigo, com o Martinelli. Mas ele é um cara que defensivamente entrega mais que esses caras. E aí, se o Brasil, como eu falei aqui algumas vezes, insisto, utilizar um esquema com 3 zagueiros, você pode ter o Samulino como esse ala esquerda. Faria sentido ter o Samulino como esse ala esquerda. Ainda assim, não sei se vai acontecer. Duvido muito com o Ancelotti, inclusive.